E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí à nossa Masterclass Vivendo da Confeitaria. Então, essa semana serão 4 aulas super importantes, elas vão te edificar, elas vão te ajudar para você poder criar o seu negócio da confeitaria. Então, se você já trabalha com confeitaria, mas ainda não tem uma empresa muito grande, não trata isso como uma empresa, eu vou te ajudar. Se você quer entrar na confeitaria agora, né, tá começando, vai fazer a Páscoa, não sabe o que fazer com a Páscoa, eu vou te ajudar. Então, bora lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu tenho 22 anos e eu tenho 2 confeitarias, a Empório Mondelícias e a VL Cook and Brownie. A Empório Mondelícias hoje tem um delivery que fatura mais de 100 mil reais por mês e a VL Cook and Brownie tem menos de um ano, né, a empresa, e ela já fatura mais de 20 mil reais por mês. E eu vou te explicar durante essa semana mais ou menos o que eu fiz e um método que eu desenvolvi, que eu já testei 2 vezes esse método. Eu sei que pode parecer meio impossível, meio improvável eu te falar assim, você também consegue ter resultados tão bons quanto ou melhores do que esses que eu estou te falando aqui agora. Porque, como eu já falei, eu já fiz 2 vezes e eu tenho um método. Além disso, devo ter feito 2 vezes. E por que 2 vezes? Primeiro na Mondelícias, que a Mondelícias já é uma empresa com mais tempo, eu vou contar um pouquinho da minha história pra você. E a VL, que a gente abriu há quase um ano e ela já tem esse faturamento de 20 mil reais por mês. Então, foi um método desenvolvido que funciona e a gente também tem um método para Páscoa, que também funciona. Então, a gente começou a fazer a nossa primeira Páscoa em 2016, 2015 e aí a gente cada vez mais aumenta o faturamento e eu não posso te dizer que ele duplica ou que ele triplica porque é exponencial. A gente, no primeira Páscoa, 6 anos atrás, fizemos 5 mil reais e ano passado nós fizemos 80 mil reais de faturamento somente na Páscoa. Então, se eu conseguir, você também consegue. Aí você deve estar se perguntando, legal, mas como que você conseguiu isso, né? Da onde que saiu essa menina, da onde que saiu tão nova, como que fez, tal. Eu vou contar pra você então agora, porque eu passei por muita coisa. Eu já tive muito medo, eu já tive inseguranças, eu já quis desistir várias vezes e eu sempre continuei seguindo e foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, continuar seguindo. Então eu vou contar com detalhes pra você aqui agora a minha história. Então, pra começar, pra mim a confeitaria vem do amor e pra mim não começou diferente. Eu comecei a namorar o Vitor, que é meu noivo barra sócio, então ele tem as 2 empresas aqui comigo, quando eu tinha apenas 14 anos, lá em 2014. E como você já deve imaginar, né, todo adolescente tem aquela coisa de romântico e de querer fazer os presentes, e eu queria fazer os presentes pra dar pra ele. Então todo mêsversário que a gente fazia, eu fazia um presente pra ele. Então uma cartinha, alguma coisa, eu gostava de fazer eu fazer mesmo, sabe? E aí quando a gente chegou na Páscoa, em 2015, que era a nossa primeira Páscoa, eu virei e falei assim, eu pensei assim, eu quero fazer o ovo de Páscoa e dar pra ele, em vez de comprar um pronto. Mas como que eu vou fazer isso, sabe? Eu nem pensei. E aí na época, uma amiga da minha mãe, ela estava fazendo ovos de Páscoa para vender. E aí eu perguntei pra ela, né? Eu falei assim, será que eu posso ir aí, né? Você me ajuda, tal, me ensina. Aí ela falou, claro, e eu fui lá e eu aprendi. E eu fiquei, assim, maravilhada. Ela utilizava já as técnicas de temperagem e ela me ensinou alguns recheios e as montagens. E aquilo tudo me deixou maravilhada. E eu falei assim pra ela, eu posso trabalhar com você nessa Páscoa? E ela falou, é claro. Eu falei, não precisa me pagar nada, eu só quero trabalhar aqui com você. E eu tava no 2º ano do ensino médio nisso, então foi 2015. Eu ia lá, estudava de manhã, ela trabalhava de manhã e à tarde, e à noite eu ia pra casa dela trabalhar. E aí eu era muito feliz, eu ajudei ela muito nessa Páscoa e eu fui aprendendo muitas coisas. E ela também vendia alguns bolos no pote. E aí eu falei assim pra ela no final da Páscoa, eu falei, por que você não incrementa esses bolos no pote, né? Você pode colocar um Kit Kat, pode colocar um bombom, alguma coisa assim, que vai ficar legal. E aí ela gostou da minha ideia, mas ela vendia pra fazer uma renda extra, sabe? Ela é professora, então ela só queria aquela renda extra, ela não queria viver daquilo e até hoje ela inclusive não vive disso, ela continua sendo uma professora. E aí eu falei assim, putz, que legal, né?
eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer uma renda extra também. Foi assim que eu comecei. Então eu falei assim, eu vou fazer uma renda extra, onde que eu vou vender? Eu vou vender na escola. E aí eu comecei a vender na escola, bolos no pote. Então ela me deu a receita dela de bolo, o pão de ló dela. E eu comecei a fazer e, enfim, fui fazendo e fui vendendo e fui fazendo sucesso na escola. E eu fazia dinheiro com aquilo e era muito legal, porque apenas com 15 anos eu tava fazendo esse dinheiro já. E aí eu entrei pro terceiro ano do ensino médio e aí eu falei assim, bom, eu já sei mexer com chocolate e se eu sei fazer um ovo de Páscoa, eu sei fazer uma trufa. E aí eu comecei a fazer trufas também, então eu vendia bolo no pote e trufa. 2016, eu falei assim, eu vou vender a minha Páscoa aqui, né? Eu vou fazer a minha Páscoa. E eu fiz a minha primeira Páscoa em 2016. Foi super legal, a gente vendeu bastante. E isso que eu vendi só, assim, pros meus conhecidos. Então, eu vendi em torno aí de 5, 6 mil reais de faturamento em 2016. E eu falei assim, cara, que legal, tô tirando um dinheiro disso. Continuei vendendo na escola. E aí, na escola, eu comecei a fazer aí uns R$ 1.000 por mês, assim, de faturamento, né? E vendendo meus bolos no pote. E eu me formei. Aí, quando eu me formei, eu iniciei a faculdade, em 2017. Eu iniciei a faculdade. E eu vi que eu não ia conseguir vender ali. E eu falei assim, meu Deus, porque na minha escola anterior, que era proibido vender, eu conseguia vender, porque era muito cheia a escola, eu muqueava ali um pouco e tal. Quando eu estudava de manhã, na faculdade, era tudo muito vazio a faculdade, e o pessoal da minha sala não era público pra isso, sabe? Aí eu falei assim, poxa, acabou aqui então, né, vou seguir minha faculdade. E aí nisso o Vitor, que ele já me ajudava com tudo, ele virou pra mim e falou assim, não precisa parar com isso. Vamos vender na minha faculdade. Porque ele também fazia faculdade em outro lugar, à noite, enfim. E ele começou a vender os bolos no pote lá na faculdade dele. E o pessoal começou a gostar muito e começou a ter muito sucesso. E a gente vendeu muito, muito, muito assim. Aí ele falou assim, olha, eu acho que eu vou comprar uma maquininha de cartão. Aí eu falei assim, não vamos comprar a maquininha de cartão. E eu fiquei com medo disso, sabe? Eu falei assim, como que eu vou começar a assumir isso sendo que é só uma renda extra? Aí ele mostrou pra mim a maquininha do PagSeguro, inclusive, que era mais barata, com as taxas mais baratas, conectadas no celular. Aí eu falei assim, tá bom, vamos comprar. E aí fizemos a maquininha, né, compramos a maquininha e ele começou realmente a vender mais. E aí chegou um momento que parou de vender tanto, porque era um monte de estagiário, um monte de gente que tinha emprego como estava na faculdade. Você imagina, né? Não recebia muito, mas tinha muito VR, né? Que recebia muito VR, Sodexo, Alelo. E aí ele pegou e falou assim pra mim, vamos abrir então, vamos pegar uma outra maquininha e vamos abrir um CNPJ pra você, pra gente poder receber essas bandeiras. E aí eu falei, não, meu Deus, outra maquininha, pra que outra maquininha? E eu senti muito medo naquele momento. E era um passo tão pequeno, né? Assim, hoje olhando eu vejo que foi um passo pequeno, um passo necessário pra eu dar o próximo passo e chegar onde eu tô hoje. E aí ele falou assim, vamos pegar essa maquininha e vamos abrir o seu CNPJ. Isso já era em 2018. Então em 2018 a gente pegou e abriu o meu CNPJ. E ele pegou a maquininha e ele vendeu muito na faculdade, mas muito, muito, muito. A gente começou a faturar 2.000 e 3 mil reais. A gente faturou em 2018 por mês. E aí a gente falou assim, tá, legal. E agora o que a gente faz? E aí aconteceu uma coisa que foi uma virada de chave pra mim, porque eu fazia Páscoa, né? A gente vendia esses bolos no pote, trufas, na faculdade dele. E quando tinha aniversário, quando tinha alguma coisa assim, eu dava o bolo, porque eu queria praticar isso. Então eu queria aprender a fazer aqueles bolos decorados. Eu não tinha dinheiro para fazer curso, né? Eu não conseguia fazer curso, porque eu era irresponsável com o dinheiro que a gente recebia, então eu não reinvestia. Eu simplesmente comprava insumo e gastava, sei lá, comprava uma coisa que eu tava a fim de comprar, uma maquiagem, enfim, qualquer coisa do tipo. E eu estava sendo irresponsável em relação a isso, porque eu não estava tratando aquilo ali como um negócio, eu estava tratando como uma renda extra. Então, foque bem nessa informação. E aí eu peguei, eu falei assim, bom, eu vou fazer um curso, então, do Cadu Barros, de chocotones. E eu fui fazer.
Era o segundo curso que eu tava fazendo na minha vida, que eu tinha feito um de bolos e tal, mas não era nada demais. E aí eu fui fazer esse curso dele e ele abriu a minha mente de uma forma insana. Tanto para as produções, quanto para, olha, se você não vive disso ainda, sabe, por que que você não vive disso ainda? Olha aqui, olha onde eu aqui com esse curso, eu tô recebendo, eu não vou lembrar o valor, mas ele tava recebendo um valor muito alto na época, porque ele tava com uma sala muito cheia de alunos. E eu tô aqui porque eu tava afim de comprar um tênis, e esse tênis custa caro, e eu falei, vou dar uma aula e eu tô recebendo meu tênis, eu vou ajudar os outros ainda. E aí eu falei assim, caraca, realmente, como diz o Ícaro de Carvalho, eu tenho dinheiro para recolher de pá. E eu estou aqui gastando todo o dinheiro que eu recebo com coisas fúteis e minha empresa tem potencial para crescimento. Nesse ano eu fiz o Natal e eu foquei em algumas empresas, então eu peguei algumas empresas e ofereci o meu chocotone. Fechei apenas um contrato com a empresa de 50 chocotones, que deu um baita de um trabalho, porque eu não tinha aquela panela de mexer, então eu tive que chamar meu cunhado, era na casa dos meus pais, então a gente teve que reformar, assim, né, mexer em todos os móveis da casa dos meus pais, para dar conta de fazer tudo isso. E a gente fez, entregou esses 50 chocotones, mais, claro, todas as encomendas que a gente teve de Natal. E eu falei assim, esse ano eu quero fazer diferente. A gente tava no final do ano, né, então 2019 eu quero fazer diferente. Eu não sei o que, mas eu quero fazer diferente. Fomos para Páscoa novamente, em 2019, e aí vendemos muito. A gente vendeu muito em 2019, tipo, muito. Aí eu falei assim, nossa, essa foi a maior Páscoa. Todo ano a gente fala isso, nossa, essa foi a maior Páscoa que a gente teve. Aí o Victor virou pra mim e falou assim, eu acho que a gente tem que dar um próximo passo. Antes da gente entrar na Páscoa, eu falei assim, eu quero divulgar mais ainda essa Páscoa, né? O que eu vou fazer? E aí aqui no Shopping Butantã, tinha uma feirinha, não sei, acho que não tem mais essa feirinha. É uma feirinha de domingo e feriado. E você pagava R$450 por mês para poder ficar com seu stand ali durante o tempo que o shopping tá aberto. E aí eu fiz isso, eu e o Victor fomos lá todos os domingos, a gente tava lá e a gente levou um panfletinho com um pedacinho de chocolate e a gente distribuiu para todo mundo falando sobre a nossa Páscoa e por isso a gente vendeu muito mais. Ficamos lá no Butantã e o Victor falou assim, vamos abrir então no iFood. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, como que eu vou abrir no iFood? Eu não sou nenhuma empresa, sabe? Eu nem como que faz isso, eu não sei, eu não faço ideia de onde começa, eu não faço ideia de onde termina. E eu coloquei 1 milhão de desculpas e empecilho em cima daquilo. E aí o Victor virou pra mim e falou assim, vamos abrir, o máximo vai acontecer a gente fechar. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom, vamos abrir. Não precisava pagar nada, era só pagar a taxa, né, de 27% depois que a gente usava a logística iFood. Abrimos o iFood na casa dos meus pais, que é um apartamento. E aí a gente começou a vender. Pra mim, lá, 5, 6 pedidos num dia era muito. Então a gente tava vendendo bastante. Você imagina um apartamento pequeno, morando 5 pessoas, que moravam 6 pessoas, na verdade. Então, meus pais, minha avó, minha irmã e uma cachorra. E a gente com uma empresa lá dentro. Eu falei, realmente a gente tem que dar o próximo passo. E a gente começou a procurar imóveis para colocar as nossas coisas e abrir a nossa empresa. Aí nesse momento, foi um momento muito difícil pra mim. Eu chorava muito, tinha muito medo. Eu falei, meu Deus, a gente vai entrar num contrato de pelo menos 1 ano e meio. Como que eu vou fazer se isso der errado, se eu não conseguir pagar? Eu vou ter que devolver o imóvel, mas tem que pagar multa. E minha cabeça martelando. Eu falei, meu Deus. E a gente começou a procurar casas. E a gente via casas muito pequenas, e casas muito grandes, e casas muito caras. Aí eu falei, nossa senhora, né? Eu falei, olha, eu quero que isso dê certo, eu quero viver disso. E aí a gente achou o ateliê, que é onde eu estou aqui agora. E aqui é só a nossa empresa hoje. Aliás, a gente alugou, né? Só pra ser a nossa empresa. E estamos aqui. A gente pegou a chave em agosto de 2019. Aqui o ateliê é uma casa extremamente antiga, então a gente teve que dar uma reformada para conseguir trabalhar aqui dentro. Ou seja, teve um tempo de reforma, então apesar de a gente pegar a chave no dia 1 de agosto de 2019, a gente ficou aí mais quase um mês fechado. Então foram uns 3 meses fechados. Nesse meio tempo, a gente teve que se virar. E aí os clientes que procuravam a gente no iFood não achavam a gente no Instagram. E aí a gente ia levar na casa deles no tempo que dava, na hora que dava, porque a gente tinha que pegar carro emprestado e tal, era uma loucura. E aí a gente falou assim, nossa, não vejo a hora de abrir o iFood, vai bombar. Não bombou. Aí a gente falou assim, nossa senhora, o que a gente faz agora, né?
E aí fomos indo, e trabalhando, e trabalhando. E eu fui ficando cada vez mais chateada com aquilo, mais desgostosa com aquilo. Eu falei, poxa, não foi pra isso que eu me inscrevi, sabe? Não é isso que eu quero. Eu quero mexer com chocolate, a minha paixão é mexer com chocolate. Eu não quero ficar fazendo copo e bolo no pote, não é isso que eu quero. E a gente não tinha nada aqui dentro. A gente tinha uma geladeira dada, um micro-ondas dado, uns armários velhos que já vieram na casa, que a gente teve que reformar, a pia quase caindo, que já veio aqui. Era tudo dado que a gente tinha, tudo. A gente não comprou nada, a gente não tinha dinheiro pra nada, até as batedeiras eram emprestadas. E era assim que a gente trabalhava, um fogão velho que já tinha vindo aqui. Aí meu pai teve que dar um fogão novo pra gente, então ele deu um fogão novo porque a gente não tinha dinheiro. E aí a gente falou assim, e as coisas foram acontecendo, sabe? Deus foi ajudando a gente também. Aí eu falei assim, nossa, tá bom, eu não quero fazer isso. Eu virei pro Vitor e falei assim, eu não estou feliz com isso, eu não quero trabalhar com delivery, não é isso que me faz feliz. Eu quero vender bolos, eu quero vender ovos de Páscoa, eu quero vender chocotone, isso aqui não me faz feliz. Aí ele virou pra mim e falou a seguinte coisa que eu também falo pra você. Isso vai te sustentar desde quando? Você não tem festa todo final de semana, você não tem Páscoa todo mês, muito menos Natal. E aí, como que você vai viver? Se você quer trabalhar com isso, se você quer que quando tem a festa seja você, quando tem a Páscoa você seja escolhida, quando tem a Natal você seja escolhida, você tem que estar exposta o ano inteiro para as pessoas verem e conhecerem você e cada vez mais chegarem clientes. E a única porta que tem para isso é o delivery. E eu pensei, caraca, é verdade. O delivery é realmente a minha porta de entrada de clientes. Além da Páscoa, é claro, porque eu já tinha clientes da Páscoa. E aí eu falei assim, ok, então. E a gente deu mais uma jogada, que foi uma feira LGBT ao mesmo tempo. Então foi assim, a gente pegou em agosto e final de setembro foi a feira LGBT 2019, isso. E a mulher que, né, a gente tava fazendo a feira falou assim, olha, você tem que levar pelo menos 1000 produtos para tentar atender todo mundo. Aí eu falei assim, nossa, eu não consigo produzir 1000 produtos, eu nunca fiz isso. Então, fomos pra frente. Então, mesmo com medo, eu sempre ia, né? Eu sempre dava minha cara a tapa. E aí a gente foi lá, fez os 1000 produtos, meus cunhados vieram ajudar, a gente não dormiu, a gente foi trabalhar virado, era um feriado, era um sábado e domingo de feriado, ou seja, o Shopping Butantã também ia funcionar. Eu falei, nossa, vai vender no Butantã, vai vender na feira, vai ser o top, Tomamos um prejuízo de 8 mil reais. E aí eu falei, meu Deus, todo o dinheiro que a gente não tinha, a gente perdeu. Agora lascou. Agora, ou a gente trabalha pra recuperar isso, ou lascou, assim, a gente fecha. A gente voltou, né, da feira super acabados, abalados, estragou muita coisa porque eles desligaram a geladeira no meio do evento, sobrou muita coisa, a gente tentou vender e não tivemos sucesso, a gente saiu distribuindo depois isso de graça. E aí eu falei assim, tá, agora eu tenho duas opções. Ou eu choro, sento e choro, fecho e foco na minha faculdade, que eu estava na faculdade ainda, e esqueço isso, só que eu não estava mais tão feliz na minha faculdade. Ou eu mergulho de cabeça nisso aqui e, ou isso dá certo ou isso dá certo. Eu tenho um Natal agora. E aí em outubro eu comecei a trabalhar pro Natal. Aí eu falei assim, agora lascou, agora só a Páscoa em abril. Eu falei assim, poxa, vai começar 2020. Eu falei, bom, eu vou viajar, porque eu tinha uma viagem marcada. Eu falei, eu vou viajar no ano novo. E quando eu voltar, eu volto trabalhando com garra e eu me dou um jeito. Isso eu e o Vitor. E aí a gente foi viajar, voltamos 2020. Só que a gente tava trabalhando meio levando sabe? Tipo, empurra com a barriga, empurra com a barriga, empurra com a barriga. E aí eu falei assim, tá bom. Veio a pandemia. Março de 2020, pandemia. A gente não estava vendendo bem antes disso. Nós não estávamos faturando muito. Nós não estávamos nos pagando. E a pandemia veio. Eu falei pro Vitor assim, ou a gente vai fechar de vez, ou a gente vai estourar de vez. Graças a Deus foi a segunda opção. Por quê? Nós estávamos no delivery. Então o delivery literalmente salvou a nossa empresa. E fez um boom muito grande. Muitos pedidos. A gente saltou para 30 mil reais de faturamento. 30, 40 mil reais de faturamento. Em questão de meses. 3 meses. E a gente trabalhando muito, só eu e o Vitor, no meio da Páscoa também. E aí nós temos uma postura na Páscoa aqui. Nós sempre atendemos as pessoas de última hora. E essas pessoas de última hora sempre são as que dão mais dinheiro para nós. Então, no dia 10 de abril, a Páscoa era no dia 12 de abril de 2020. Então, no dia 10 de abril de 2020,
eu peguei em torno de 40 pedidos de Páscoa para o domingo. Então eu tinha literalmente sábado para fazer esses pedidos. E eu falei assim, tudo bem, eu vou trabalhar, eu vou virar noite. Eu já tinha virado noite, eu falei, eu vou trabalhar mais, eu vou virar noite porque é isso aqui, entendeu? Esse é o caminho. A gente teve que fechar o delivery, não teve condição de deixar o delivery aberto, a gente não ia aguentar, tava só eu e ele. A gente trabalhou muito na Páscoa e tal, fizemos um dinheirão. Aí eu falei assim, ótimo, vamos começar a respirar. E aí não respiramos, por quê? Continuou o delivery ali, ó, batendo, tal. E aí chegou um momento que a gente falou assim, tá, mas a gente vai pra onde agora, né? A gente não tava mais crescendo, a gente precisava de gente pra trabalhar aqui, porque a gente não tava mais aguentando, porque a gente continuava na faculdade, os dois. E aí a gente falou assim, ok, vamos contratar alguém. Isso era setembro de 2020. Vamos contratar. Contratamos a primeira pessoa, começou a trabalhar aqui no dia 1 de outubro, tá com a gente até hoje. E aí eu falei assim, tá, não tá dando certo, a gente precisa de mais pessoas. Contratamos mais 2 pessoas que começaram no dia 10 de outubro. E a gente trocou da logística iFood para a logística própria, em outubro também de 2020. E foi uma dor de cabeça. Porque a gente não sabia lidar com o motoboy e a gente literalmente escutou o que eles tinham para nos dizer. E esse foi um erro que nos custou 60 mil reais. Mas calma que eu chego lá. Depois que a gente pegou essa mentoria com o Fernando, a gente foi em questão de meses para um faturamento de 100 mil reais. Então foi muito louco e a gente conseguiu ver aí esse erro dos motoboys, porque a gente pagava uma diária fixa para eles. E aí durante 3 meses isso acabou causando 60 mil reais de gastos com motoqueiros. E a gente descobriu na mentoria também isso, né, que a gente estava errado de cobrar, pagar assim. A gente pegou e teve que reaver tudo isso e a gente teve que fazer umas reformas no ateliê para conseguir dar conta de tudo isso. E aí chegou a Páscoa do ano passado, 2021, e nós falamos assim, ok, é a nossa chance de vender muito. E a gente fez uma estratégia linda, incrível, a gente usou muito delivery e a gente conseguiu faturar os 80 mil reais. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Faturamos 80 mil, agora a gente tem que continuar crescendo aqui no delivery. E nós continuamos crescendo no delivery, continuamos crescendo. E o que aconteceu? Eu comecei a postar algumas coisas no Instagram, algumas dicas, uma receita aqui, uma coisa ali, por postar mesmo. E porque eu falei assim, sabe, as pessoas gostam tanto dos nossos doces que elas poderiam conseguir fazer em casa e tudo mais. E eu recebi um depoimento uma vez de uma menina me agradecendo, porque ela estava prestes a desistir e aí uma receita minha fez ela vender muito. E ela estava muito feliz e ela estava super empolgada. Aí eu falei assim, caraca, né? Eu sempre gostei de ensinar. Minha mãe é professora, então eu cresci junto com ela na sala de aula, vendo ela dar aula. Eu sempre gostei, eu fazia faculdade de medicina veterinária, todo mundo falava pra mim, nossa, você vai se formar e vai virar professora, com certeza. Eu sempre gostei de ajudar os meus amigos, desde a escola pequenininha. Ai, vamos ler juntos, vamos aprender juntos, a história, física, na faculdade também, deixa eu te explicar, deixa eu te ajudar. Todo mundo sempre falou como eu falava bem, como eu explicava bem. Aí eu falei assim, por que se eu hoje estou vivendo da confeitaria, porque eu não posso entregar isso para mais pessoas, entregar essa mudança de vida para mais pessoas? E isso me trouxe até aqui. Então, por quê? Se eu posso viver da confeitaria com apenas 22 anos, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus funcionários, eu tenho a minha empresa, por que eu posso ter isso e você não? Não tem um motivo. Às vezes é uma falta de informação, é um medo, é algum receio que você tem e eu posso te ajudar nisso. Eu vou te ajudar porque eu já passei pelo que você está passando. Eu já criei dívidas, eu já tive que me livrar delas, eu já fiz besteira, eu já errei encomenda, eu já fiz muitas coisas, muitas coisas. E eu falei assim, é isso que eu quero da minha vida agora, esse é meu próximo passo, é ajudar as pessoas. E é por isso, foi daí que saiu a Masterclass Venda Confeitaria e o nosso curso lindo. Eu sempre pensei assim, né? Eu falei assim, eu não quero que seja uma coisa qualquer. Eu quero que seja uma coisa especial e que dê certo. Eu não quero que seja um tiro no escuro. Eu falei assim, qual que é a melhor oportunidade que existe na confeitaria? É a Páscoa. Por quê? Você vai sair da Páscoa com dinheiro e você vai sair da Páscoa com cliente.
Você vai me falar, mas por que a Páscoa? O que tem a ver a Páscoa? Vamos lá, vamos pensar junto comigo. A Páscoa, quando você pensa em Páscoa, você pensa no quê? Chocolate. Todo mundo dá chocolate na Páscoa. Não é tipo Natal, que tem 1 milhão de presentes, ou aniversário, enfim. Comprar ovo de Páscoa, quem dá ovo de Páscoa. É isso que as pessoas querem, chocolate. De uns anos pra cá, principalmente depois que começou a pandemia, mas desde 2019, 2018 eu já senti esse movimento. Os mercados, então, Lacta, Garoto, Nestlé, essa galera aí grande que faz ovo de Páscoa, tá cada vez diminuindo o número de vendas. Eu entrava nas lojas americanas e tinha milhares de ovos. Hoje, quando você entra nas lojas americanas ou no mercado, um estande de ovo e é aquilo, não tem mais. E assim, eles estão vendendo cada vez menos e as pessoas estão dando cada vez mais valor pro artesanal. Então, assim, é a hora, sabe? É aí que você tem que entrar, tá? É aí. Tá todo mundo procurando, vamos lá, tá todo mundo procurando chocolate nessa época. As grandes empresas não estão vendendo tanto e quando vendem, os ovos delas são caros. O artesanal cada vez é mais valorizado, além de ser personalizável, ele demonstra mais carinho. Então, uma pessoa que... Imagina você prefere receber uma caixa de bombom da Cacau Show, que é ali vendida pronta, ou você prefere receber uma caixa de bombom com sabores escolhidos para você, que venha numa caixa bonitinha, feita por uma pessoa especialmente para você. A pessoa encomendou para te dar aquilo ali. Cara, é muito mais legal, sabe? É muito mais humanizado, é muito mais carinhoso isso. Então, as pessoas querem o artesanal. E aí, para você conseguir cliente na Páscoa, é assim. É muito simples, é muito fácil com as técnicas certas. E olha só, eu com amigos e famílias, só apenas, eu vendi 5 mil há 6 anos atrás. Eu não usava Instagram, eu não sabia as técnicas de venda, eu não sabia nada direito e eu consegui fazer esses 5 mil reais. E eu falei assim, dá pra fazer. Porque você sai da Páscoa e você já inicia o resto da sua empresa, que vai durar o resto da sua vida. Então você vai lá, você faz a Páscoa certa, abre o seu delivery e você vai viver da confeitaria. Simples assim. Agora, outra coisa que eu tenho pra te falar. Existe uma frase que talvez você já deve ter ouvido, que a Páscoa é o Natal da confeiteira. E não é à toa que isso existe. E por todos esses motivos que eu acabei de falar. E aí, o que as pessoas fazem com essa oportunidade que acontece só uma vez no ano? Elas pegam esse dinheiro e fazem igual eu fazia lá, ó, quando eu contei pra vocês, que eu pegava todo o dinheiro que eu recebia e eu gastava no que eu tava a fim de comprar naquele momento. Eu não pensava no longo prazo. E olha só o que aconteceu, gente. Você poderia viver daquilo a vida toda, que é o que você ama fazer. Isso te dá mais tempo com a sua família, isso te dá liberdade de tempo, liberdade de dinheiro. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você faz. Você consegue estudar, você faz o que você quer, você trabalha pra você. Você se mata de trabalhar para te enriquecer e não enriquecer os outros. E olha só, tá tudo bem você falar que você quer ter dinheiro, tá? Isso não é um problema. Vamos colocar isso bem claro aqui. Não é um problema você querer ter dinheiro, tá? Dinheiro é o que move o mundo e amor não paga boleto. Então, sim, a gente é confeiteira por amor, mas amor não paga boleto. Então, a gente tem que cobrar da maneira certa o nosso serviço. E a gente tem que pensar que a gente quer viver disso o resto da nossa vida. Então, a gente tem que, além de ser confeiteira, tem que ser empreendedora para a gente poder fazer a nossa empresa faturar muito. Não só na Páscoa, mas como o ano inteiro. E abrir aí as oportunidades para Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e tudo mais. Gente, uma vez no ano, uma oportunidade. É isso que você tem agora. A Páscoa. É isso. Só ano que vem agora. Aí já pensou? Você deixa de fazer isso agora, acabou a Páscoa, você vai pensar, putz, eu podia ter feito mais. Daqui 2, 3, 4 meses depois da Páscoa, você vai pensar, eu poderia estar como delivery. E eu não estou. Não cometa esse erro que as outras pessoas cometem, porque elas fazem isso. E da confeitaria é possível, eu sou prova viva disso. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos revisar aqui um pouquinho. Eu contei pra vocês, então, a minha história, eu contei todos os perrengues que eu passei, como o delivery mudou a minha vida, como a Páscoa é uma porta de entrada para esse mundo lindo da confeitaria que você pode trabalhar independente da área que você esteja, seja ela pasta americana, seja ela pudim, seja ela donuts, o que for que você vende, tá? O que for.
Páscoa e delivery são o caminho para sua empresa de sucesso. São o melhor caminho, o mais rápido, o mais lucrativo, com o melhor retorno. É isso que importa, entendeu? Você poder parar com essa ideia de ter renda extra e você realmente viver disso e fazer um negócio. Agora, se você ficou curiosa aí, né, de tá bom, mas como que eu faço? Qual que é o passo a passo para eu vender tanto assim na Páscoa e no delivery? Então fica tranquila que na próxima aula eu vou falar exatamente sobre isso. Qual é o passo a passo para sua Páscoa ser perfeita e você vender muito, mas muito mesmo. Então eu te espero lá. E o que você vai fazer até lá? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você tá achando do nosso evento, do nosso Masterclass. Que eu tô adorando poder dar essa aula pra você, eu tô adorando poder te ajudar. Então comenta aqui. Se ficou alguma dúvida, também me pergunte, eu vou te responder, tá bom? Com todo carinho. E eu quero pra você o que eu tenho, que é essa felicidade, esse amor de viver do que eu amo hoje. E a gratidão de poder estar aqui ensinando você agora a fazer isso. Eu te vejo na próxima aula.